Olá pessoal, aqui é o professor Ebert e no vídeo de agora eu irei fazer com vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio, nesse volume 7 do PET, nosso plano de estudo tutorado, a explicação bem resumidinha e a correção das primeiras semanas de atividades, tá ok? Que nosso PET nessa primeira semana traz exatamente como eixo temático Nação, Trabalho e Cidadania no Brasil. O tema principal é a República Democrática Populista, que vai de 1945 até 1964, foi o recorte que os editores escolheram para a gente poder analisar, e onde nós vamos ver também os avanços e recuos da cidadania. A gente vai ver também nesse recorte temporal a Guerra Fria e a internacionalização da economia, sobretudo a partir dessa polarização que vai ser criada após a Segunda Guerra Mundial. E, por fim, nós veremos os anos de chumbo e os anos rebeldes que foram característica da ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, de 1964 até 1985. Tá ok? Pessoal, nós veremos nessa primeira parte, tá? Para que nós possamos fazer as atividades do PET, é imprescindível que nós façamos a leitura dos textos de apoio que vem no nosso PET, que é justamente fazendo uma explicação bem resumidinha, mas completa, vale ressaltar isso, do que foram os governos que antecederam o golpe militar de 1964 e as características políticas, sociais e econômicas de cada um deles. Nessa primeira parte aqui, que nós teremos o texto 1, que a gente vai chamar de A República Democrática Populista e a Ditadura no Brasil, nós vamos analisar, moçada, como que foi configurado o arcabouço político no Brasil nos anos anteriores ao golpe militar de 64, tá bom? Nós vamos ver como que foi a configuração política do Brasil pós-Segunda Guerra Mundial, com a retomada do modelo democrático em 1946 e até a perca dele, ou a perda dele, melhor dizendo, em 1964. E é nesse contexto aqui que a gente vai entender agora o que foi o governo do Dutra, que é no nosso texto 1 aqui, que fala a República Democrática Populista. Mas antes disso, a gente precisa entender o que, moçada? No Brasil, antes do presidente Eurico Gaspar Dutra governar, lá de 46 até 51, quem governava o Brasil era o Getúlio Vargas. O Vargas havia chegado ao poder em 1930, através de um golpe também, tá? Que acabou com a chamada República Velha, e ele vai se manter no poder até 1945 de forma autoritária. Vale ressaltar isso. O Vargas tem, nesse período da história que nós chamamos de Era Vargas, que vai de 30 até 45, reconhecidamente as qualidades do seu governo. Foi um governo extremamente eficiente na questão social, na questão econômica, mas não deixou de ser um governo autoritário, tá? Nós temos nesse período que vai de 1930 até 45, a consolidação das leis trabalhistas, que é justamente a criação do Ministério do Trabalho. A gente vai ter nesse período a instituição do sufrágio universal, que deu o direito ao voto às mulheres. E, sobretudo, a qualidade de vida do trabalhador vai ser muito melhor no governo Vargas do que havia sido nos governos passados. Mas por que o Vargas, se ele era tão bom, ele vai deixar de ser o presidente do Brasil? Outro ponto que eu gosto muito de falar para os meus alunos é o seguinte: depois do Dom Pedro II, o Vargas é o homem que mais tempo esteve à frente do Brasil como chefe de Estado. 15 anos ininterruptos, tá bom? De 1930 até 1945, e mais 3 anos de forma democrática, que é o que nós veremos logo mais. O Vargas vai abrir mão do governo, desses 15 anos, moçada, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tem uma dicotomia no Brasil. Que dicotomia que é essa? Uma contradição, melhor dizendo. A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, ela foi formada aqui no Brasil para poder mandar os soldados lá para a Europa para poder lutar contra o nazifascismo, certo? Só que a gente tem um problema. Os soldados brasileiros vão para a Europa lutar contra o autoritarismo, lutar contra a ditadura, mas no Brasil tinha uma. O Vargas, de 37 até 45, que é o período chamado de Estado Novo, é caracteristicamente reconhecido como uma ditadura.
E é nesse contexto aí que ele vai ser pressionado tanto pelas Forças Armadas, quanto pela opinião pública e pela imprensa, que ele vai renunciar e vai dar abertura para o Eurico Gaspar Dutra. E é o que traz o texto 1 aqui da nossa primeira página aqui. O Dutra ele vai ser eleito nas eleições de dezembro de 45, tá? E ele vai dar início ao seu mandato justamente o quê? Na Assembleia Nacional Constituinte, que vai ser encarregado de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, porque aquela que havia até então, que era de 37, da ditadura do Estado Novo do Vargas, ela vai ser cancelada. Então é nessa nova Constituição de 1946 que vai ser restaurada a democracia, o poder vai voltar novamente para os três poderes da República, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E é nesse contexto também que a gente tem um viés populista na República, né, do Dutra. Também teremos na do Vargas, mas esse é iniciado na do Dutra. Por quê? É justamente no governo do Dutra que nós vamos ter o quê? A inversão da política econômica do Brasil. Antes, que era uma política econômica nacionalista, né, que favorecia o mercado interno, o consumo e a indústria nacional, agora a gente vai ter, e o capital nacional, o que de um certo modo é bom, mas acaba também prejudicando, porque a população não tem acesso a produtos com a qualidade diversificada, porque a gente não tem aquilo que a gente chama de livre concorrência, a gente não tem um liberalismo sendo praticado no seu mais amplo uso. E vai ser nesse contexto que vai ser aberta, então, a economia brasileira para o capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, que foi uma parceria construída lá com Vargas em 1942, no limiar do fim da Segunda Guerra Mundial, e que vai ser consolidada no governo do Dutra, tá bom? E por ser parceiro, né, dos Estados Unidos, a gente tem um problema também. O Brasil tinha relações diplomáticas estreitas, inclusive, com a União Soviética. E aí, o que vai acontecer agora? Com a Rússia, melhor dizendo, a partir do momento agora que os Estados Unidos passa a ser o parceiro principal do Brasil, a gente tem o quê? O fim das relações diplomáticas com a União Soviética. Porque é um resultado desse problema chamado Guerra Fria que surgiu com o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo fica polarizado, liderado pelo capitalismo norte-americano e pelo socialismo de viés comunista da União Soviética. Esse racha que a história chama de Guerra Fria, que é o embate político e ideológico dessas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. O Brasil acaba optando por ficar do lado dos Estados Unidos, que havia sido um parceiro no governo Vargas, financiou a economia brasileira justamente no fim do governo Vargas do Estado Novo. A gente tem, né, a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores aqui no Brasil, e são todas empresas estatais que vão ser construídas com dinheiro norte-americano investido aqui no Brasil. Um outro ponto importante do governo Dutra, a partir do momento que ele rompe laço com a União Soviética e que passa a considerar o comunismo como um inimigo, é justamente o decreto da ilegalidade do Partido Comunista no Brasil, onde os deputados, senadores e vereadores que foram eleitos em 45 vão ter seus mandatos cassados. O Dutra vai encerrar o mandato dele em 1951, moçada, sendo substituído justamente pelo seu antecessor, que vai ser o Vargas, através de um movimento que a gente vai ficar conhecendo na história como queremismo, que é onde o povo vai às ruas pedindo o doutor Getúlio novamente, tá? Então, o queremismo vem de querer, que é de querer o Vargas como presidente mais uma vez, e ele vai ser eleito agora de forma democrática, em 1951. Tá bom? E um dos pontos importantes do governo Vargas de 51 até 54, que vai ser o ano no qual ele vai se suicidar, é justamente a questão ideológica nacionalista que vai ser restaurada, e a intervenção, tá? Agora que a gente consegue ver também a presença do populismo, tá? Por quê? O Vargas é um presidente que, embora agora ele tenha sido eleito de forma democrática, ele ainda conserva muitas características do autoritarismo.
Ou seja, querer intervir na economia, do Estado intervir na economia, aquele sentimento paternalista, né, que vai impulsionar o governo dele. E um outro ponto importante também é que quando ele volta como presidente, ele vai restringir as importações novamente para quê? Para favorecer o consumo interno aqui no Brasil dos produtos industriais produzidos aqui no Brasil. E, sobretudo, ele também vai limitar o investimento estrangeiro no país, bem como impedir que o dinheiro das empresas estrangeiras que haviam chegado aqui em 46, no governo Dutra, saiam do Brasil. E é para isso que ele vai criar, inclusive, em 52, o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é justamente um banco que vai dar origem ao BNDES, que vai ter como objetivo financiar, né, incentivar a indústria nacional. Outro ponto importante desse governo do Vargas Democrático, moçada, é que ele vai criar, nesse período, justamente a Petrobras. Um outro ponto importante é a instituição do salário mínimo, tá bom? Que é uma outra conquista, né, um outro avanço que nós vamos ter na cidadania. E um outro ponto super importante também é justamente que nessa política do Vargas, intervencionista, que vai ter agora também uma insatisfação muito grande dos empresários ligados às empresas estrangeiras. E isso vai ser uma das causas que vai levar ao suicídio do Vargas em 1954. Bem, acontece que em 1954 Vargas tem um adversário político e, sobretudo, a partir da popularização de um aparelho que chegou no Brasil nos anos 50, que é a televisão. Embora não seja um aparelho popular, as famílias burguesas já têm televisão em casa. E ele tem um inimigo que é o Carlos Lacerda, que era um jornalista, tá? Que é um jornalista que pertencia a um partido de oposição ao do Vargas. E o Carlos Lacerda, ele vai ser vítima de um atentado. E nesse atentado vai morrer no lugar do Carlos Lacerda um cabo das Forças Armadas. Um cabo da aeronáutica que vai ser morto nesse atentado contra o Carlos Lacerda. E ele vai pôr a culpa em quem? Vai pôr a culpa no Vargas. Sobretudo porque vai ficar comprovado, moçada, não que o Vargas tenha sido o mandante do crime, tá? Mas que quem havia dado o tiro foi justamente um palaciano, um cara que trabalhava no Palácio do Catete, onde o Vargas morava e era a sede do governo na época, que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro naquele período. E através de uma pressão muito grande, a utilização da televisão como meio de desmoralizar o governo Vargas, o Vargas vai ser pressionado, principalmente pelas Forças Armadas, que teve, né, um militar assassinado nesse contexto, e o Vargas vai se matar. Ele vai se matar em 1954, tá? E ele deixa, inclusive, até uma carta, que eu não tenho ela aqui na apresentação, mas eu vou mandar para vocês depois, para que vocês possam ver, que na carta há um parágrafo no qual ele fala que ele deixa este mundo, né, deixa essa vida para entrar para a história, como de fato ele entrou para a história. Tá ok? Bem, terminado o governo Vargas a partir desse, né, a partir desse problema, dessa confusão toda que vai inclusive dar vai desencadear no suicídio dele, quem vai assumir vai ser o vice dele, tá? Que vai ser o Café Filho, que vai terminar o mandato lá em 1954, tá bom? Mas acontece, moçada, que, né, o Café Filho vai terminar o mandato e a gente vai ter agora um problema que não vai ser realizada as eleições no ano de 54, quando deveria ter terminado, né, os 4 anos de governo do Vargas. Mas elas vão ser realizadas lá em 1955, a gente vai ter um hiato de 1 ano. E em 56, o Juscelino Kubitschek, o JK, que foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador do estado de Minas Gerais, ele vai ser eleito presidente em 56. E é nesse contexto agora que a gente tem uma transformação tanto na política brasileira, mas dando continuidade ao populismo,
mas no que tange a evolução do Brasil, no que diz respeito à infraestrutura e industrialização. O JK, o governo do JK, ele é característico pelo movimento chamado nacional desenvolvimentismo. O JK falava que o Brasil ia crescer 50 anos em 5. E ele vai fazer um plano de meta que vai fazer com que isso aconteça, tá? Que vai fazer o quê? Com que alguns setores estratégicos como energia, indústria, educação, transporte e alimentação avancem até o final do mandato dele. E, de fato, a gente tem a transferência da capital Rio de Janeiro para Brasília, que foi a construção da capital, né? Construiu-se a cidade de Brasília justamente com esse propósito. Várias rodovias vão ser construídas no Brasil com o intuito de ligar, né, fazer um projeto de interiorização do Brasil, ou seja, criar rodovias que liguem o interior do Brasil às outras regiões. Só que dentro do plano de meta do JK, algumas coisas, infelizmente, não vão conseguir ser concluídas, tá? A gente tem a questão do plano energético, sim, a gente tem a construção de Furnas, a represa de Três Marias, etc. e tal. A gente tem um outro ponto importante também, que é a indústria. A Volkswagen se instala aqui no Brasil nesse período, a Fiat chega aqui no Brasil nesse período, a Chevrolet também chega no Brasil nesse período. A educação ficou a desejar. Transporte, o transporte também ganhou pontos nesse quesito. Por quê? Construiu-se rodovias, tinha fábrica para fabricar carro e caminhão, então, logicamente, o transporte também foi privilegiado. Mas a educação no Brasil nesse período é o gargalo, tá bom? Bem, o governo do JK, então, ele termina em 1960, tá, moçada? A gente tem um problema grandiosíssimo agora, que é justamente a inflação. O Brasil contraiu vários empréstimos nessa empreitada de fazer com que em 5 décadas ele crescesse em 5 anos o que ele deveria crescer em 5 décadas. E isso vai repercutir em quê? Na economia interna. Os vários empréstimos, né, tomados para fazer esse plano de crescimento no Brasil vão levar a não vou dizer uma quebra da economia, mas a um esfacelamento da economia, que vai começar a sofrer muito com isso e a inflação vai começar a disparar. E além de outras dificuldades que vão surgir, né? Porque a partir do momento que a gente tem aumento da inflação, o poder de compra do brasileiro ele cai, a fome começa a bater na porta das famílias, e isso são problemas. E o governo JK, embora ele tenha terminado com como que eu posso dizer para vocês, tenha terminado positivamente, né, com números de aceitação, de aprovação positivo, ele deixa esse legado muito ruim. E aí acontece o seguinte, que quem vai assumir o Brasil nos anos seguintes tem que enfrentar agora um problema acontecendo no mundo inteiro. As relações políticas entre Estados Unidos e União Soviética, elas chegaram a um ponto de tensão muito grande, sobretudo a partir do momento que a União Soviética passa a dominar a tecnologia da arma nuclear. A gente tem que lembrar que em 1950, nos anos 50, moçada, 59 para ser mais exato, a gente tem o auge da corrida espacial, tá? E é quando a União Soviética lança lá o Sputnik 1, lança o primeiro homem no espaço, que foi o cosmonauta Yuri Gagarin. Os Estados Unidos começa a sua corrida e chega à Lua. E é nesse momento aqui, moçada, que a gente tem um problema. Nunca antes comunismo e capitalismo rivalizaram tanto como foi no início dos anos 60, tá bom? E é nesse contexto que quando a gente tem a eleição do Jânio Quadros como presidente, que é um presidente populista pra caramba, é um cara que tem como objetivo, inclusive, defender alguns pontos que são de interesse da burguesia e da massa. Ele faz aquele discurso muito voltado para o sentimentalismo popular, vocês estão entendendo? E isso vai acabar fazendo com que ele se desmoralize. Inclusive, ele tinha um lema lá que durante a campanha dele ele andava com a vassoura, falando que ele ia fazer uma verdadeira limpeza na política nacional. Só que o governo do Jânio Quadros ele começa a cometer algumas falhas. Tanto no campo da economia, como ele não conseguiu resolver os problemas da inflação que crescia, a desigualdade começava a
a ganhar números absurdos no Brasil, como o fato de que ele vai começar a ter algumas relações diplomáticas com países de viés comunista, como foi o caso de Cuba. Ele vai, inclusive, dar uma medalha, tá? Vai condecorar o Ernesto Guevara, que foi um dos 5 guerrilheiros de Sierra Maestra que participou da Revolução Cubana. E isso vai desmoralizar muito o governo do Jânio Quadros frente, né, diante dos Estados Unidos, que era esse parceiro e que ditava a política, né, a política aqui no continente. E ele vai ser pressionado, inclusive, aliás, não vou dizer que ele vai ser pressionado, mas no contexto histórico é o seguinte: ele cai na bobagem de querer assinar uma carta de renúncia e mandar para o Congresso, achando que os deputados e senadores iam falar para ele assim: não, excelência, jamais nós vamos aceitar a sua renúncia. Só que não, o povo aceitou a renúncia, os deputados aceitaram a renúncia dele. E quem vai assumir vai ser o vice-presidente dele, tá? O vice-presidente dele vai ser o João Goulart, né? Chamado Jango, que também vai ter um governo muito criticado, vai ser perseguido, justamente por causa da crescente polarização capitalista e comunista, e vai dar brecha justamente para quê? Para que em 1964, moçada, aconteça o golpe que vai trazer os militares ao poder. E é nesse contexto lá que em 1964 os militares vão tomar o poder, vão fechar o Congresso Nacional, e a gente vai ter início a 21 anos de governo com repressão, com cerceamento, com limitação dos direitos políticos, sobretudo a partir da instituição do AI-5, que foi o Ato Institucional número 5, tá? Que vai ser aprovado lá em 1968, e ele vai limitar os direitos políticos da maioria dos cidadãos, como, por exemplo, os direitos jurídicos, políticos, etc. Como, por exemplo, vai impedir que as pessoas tenham direito a habeas corpus para crimes considerados políticos ou não. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente tem um problema aqui que representa o quê? Nesse sistema, né, do Brasil, que vai ser governado por 5 militares, o PET nosso fala que 5 generais, mas não. 2 são generais e 3 são marechais, tá bom? A gente tem, nesse contexto aqui, moçada, a transferência da autonomia dos poderes da República todo para o Executivo, tá bom? E anos mais tarde, a partir de 1974, moçada, a gente começa a ter no Brasil uma transformação nessa política militar, onde a gente vai ver surgir agora o prenúncio do retorno à democracia, que vai ser justamente a lei da anistia, que vai ser aprovada logo mais, né, para que aquelas pessoas que haviam sido exiladas, consideradas criminosas políticas, possam regressar ao Brasil, como o caso de vários artistas da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, o Gilberto Gil, dentre outros. Eu só falei dos figurões aqui, tá, moçada? Além, né, das campanhas que vai acabar pedindo as diretas, as eleições diretas. O movimento vai ser conhecido como diretas já. E, sobretudo, o movimento que vai aparecer lá no ABC Paulista. ABC vem de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tá, moçada? Por isso chama ABC, que são os santos lá da região paulista, onde né, a gente tem as indústrias paulistas ali, que vai dar origem, inclusive, a uma greve fortíssima, porque essa abertura ela vai representar isso, vai a conquista, né, a conquista dos direitos que haviam sido limitados lá nos anos de chumbo da ditadura. E a gente vai ter uma greve no ABC Paulista do pessoal da indústria, a gente vai ter a lei da anistia, a gente vai ter também um movimento por campanhas diretas no Brasil, e que de fato começa a crescer a partir de 74 e vai culminar, inclusive, na abertura direta do Brasil, agora em 1985, com a retomada, com o fim do regime militar. E é isso que o nosso PET traz. E o professor até colocou para vocês aqui, ó, o PET traz do lado
esquerdo da tela aí para vocês aí, o resumo do que foi os governos militares, tá? Presidente, o mandato e os fatos. Que a gente tem o Marechal Castelo Branco, tá? Que é um cearense, que marechal do Exército Brasileiro, tá bom? Foi o 26º presidente do Brasil e o primeiro do período da ditadura militar, tendo inclusive sido um dos articuladores do golpe de 64. O Castelo Branco ele vai instituir o bipartidarismo, ou seja, agora só vai ter dois partidos políticos no Brasil, que vai ser o MDB e a Arena. O MDB, nós temos representantes militares e civis, e o Arena, nós temos a galera das fardas, tá? Os militares. Ele vai executar as primeiras medidas repressivas da ditadura e vai aprovar, né, a Constituição de 67, que vai ser uma nova Constituição. Aquela lá de 46, feita pelo Dutra, ela vai ser zerada. Temos também o general Arthur Costa e Silva, tá? Outro marechal do Exército Brasileiro, ele vai ser o segundo do governo, e é ele que assina o AI-5, que é justamente o documento, o artifício jurídico, legal, que vai possibilitar que o governo militar ele tenha plenos poderes e os cidadãos comuns tenham seus direitos cassados, tá bom, moçada? Vai ser no governo dele que vai acontecer o chamado milagre econômico, que a economia brasileira ela vai ter um período de pujança, sim. Várias indústrias vão ser construídas no Brasil, várias estatais vão ser criadas aqui no Brasil nesse período, e a economia vai ganhar um alívio nesse período, mas isso é uma coisa que vai durar pouco tempo, moçada. Por isso que é chamado de milagre econômico. E sempre que a gente fala, né, depois da tempestade vem a calmaria, que a gente vai utilizar a expressão contrária. Depois da calmaria nós vamos ter uma tempestade, tá bom? Que é justamente o quê? O início da luta armada que foi, né, iniciada lá pelo Costa e Silva, e que vai ser característica do governo do Médici. Que esse sim vai ser um general do Exército, moçada, e que, sobretudo, vai instaurar o governo de chumbo dele, vai ser a cassação. A maioria dos presos políticos do Brasil do período militar vão, né, dos presos e dos desaparecidos, vão ser vítimas durante o governo do Emílio Garrastazu Médici, tá bom? E um outro ponto importante que até o Pet fala aqui, né, derrotou a esquerda que pegou em armas. E é justamente isso, a gente vai ter uma perseguição grande aos movimentos de guerrilha aqui no Brasil, e sobretudo com o assassinato dos líderes desses movimentos, tá? Como o caso do Marighella. Bem, o quarto e penúltimo presidente militar vai ser o Ernesto Geisel, tá? Que é um general do Exército também, e ele vai ser o quarto presidente militar, e ele vai lançar a proposta de abertura lenta e gradual e segura, tá, moçada? E vai suspender, inclusive, o AI-5. O Geisel vai ser aquele cara que a gente pode estar pensando assim, pô, esse cara é bonzinho pra caramba, ele tá acabando. Mas não, moçada, é por causa da transformação do comportamento do brasileiro nesse período. A gente tem que lembrar que a televisão começa a ganhar muita notoriedade e popularidade nos lares brasileiros, e sobretudo os festivais de música que vão ter no Brasil nesse período, sempre criticando, moçada, sempre criticando. Vão lembrar que a gente tem nesse período agora o quê? A abertura do Brasil para aquelas pessoas que haviam sido consideradas ameaça, né, ao governo militar e que haviam sido exiladas, elas vão poder voltar. E os festivais de música aqui no Brasil vão começar a fazer uma verdadeira transformação cultural na mentalidade do povo. E por fim, nós temos o governo do João Batista Figueiredo. Esse cara foi um geógrafo, político e general do Exército Brasileiro. Ele vai ser o último presidente da ditadura, moçada. E é no governo dele que o Brasil vai enfrentar uma grave crise econômica, sobretudo com a crise do petróleo, com a crise, né, da economia russa, inclusive. E, sobretudo, vai ser o cara que vai aprovar as eleições diretas para presidente a partir de 1988. Ou seja, é com João Batista Figueiredo que vai acabar, tá? Que vai acabar a ditadura no Brasil.
Ele foi o primeiro presidente desde 1964 a não fazer o sucessor, ou seja, quem ia fazer o sucessor dele agora seria o colégio eleitoral, composto por deputados, senadores, mas que em seguida daria espaço para que a população escolhesse os seus presidentes. Bem, e para nós possamos fazer nossas atividades, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, nós temos a seguinte pergunta: o plano de metas foi uma experiência sistemática de planejamento implementada pelo governo JK, de 56 e 61. Essa proposta favoreceu a instalação de empresas estrangeiras e especializadas na montagem de automóveis no Brasil. Fato que mudou a estrutura econômica devido à destruição do antigo parque automobilístico, moçada? Não. Permitiu a exploração dos empresários estrangeiros em todas as etapas da produção? Não, porque nós temos empresas nacionais, tá bom? Então a gente não pode falar que é todas. O todas aqui configura o erro da questão. Letra C. Impossibilitou que o Estado brasileiro garantisse direitos dos trabalhadores urbanos? Não, de forma alguma. Reduziu o número de indústria de produtos eletrônicos e de bens de consumos duráveis? Também não, moçada. O Brasil vai ter, no governo JK, o crescimento dessas indústrias. Portanto, a alternativa correta vai a letra E, tá bom? Garantiu a expansão da economia industrial com o surgimento de fábricas. Vale ressaltar, moçada, que com o lema 50 anos em 5, o JK vai assumir a presidência em janeiro de 56 e coloca em prática esse plano de meta. Uma das principais obras foi a implantação da indústria automobilística. E logo vai fazer com que, a partir do momento que a indústria automobilística é criada no Brasil, as fábricas de autopeças para abastecer as indústrias de automóveis também precisam ser criadas, tá bom? Bem, a número 2, que já está respondida na tela para vocês aqui, traz um fragmento da música da banda Legião Urbana e pergunta para a gente aqui, as composições da banda Legião Urbana fazem parte do cenário do rock brasileiro dos anos 80, que tinham como principal objetivo criticar as mazelas sociais e políticas do Brasil. Moçada, essa banda que eu sou fã pra caramba. Pra caramba. O adolescente que nasce, eu que nasci nos anos 80, cresci ouvindo Legião Urbana. E uma das características da música, da banda Legião Urbana, é justamente a questão, moçada, que as letras compostas pelo Renato Russo, pelo Dado Villa-Lobos e pelo Marcelo Bonfá, ela tem como objetivo destacar, moçada, os pontos fracos da política e as mazelas da sociedade brasileira. A gente está falando de um país que tem agravado o analfabetismo, a gente tem o problema da fome, tanto no Nordeste como nas grandes capitais, e o desemprego. Então, isso aparece muito nas letras do Renato Russo, e sobretudo nessa que a gente tem aqui, tá bom? Que é uma adaptação, e sobretudo, moçada, naquela que eu acho que é um dos hinos da banda, que é aquela Que País é Este. Continuando, a segunda parte aqui, moçada, a terceira pergunta, que é uma questão adaptada, traz 3 fragmentos de texto aqui, e a gente vê o seguinte: levando em consideração o contexto do populismo, conclui-se que o fragmento acima apresenta, moçada, o João Goulart, que foi o presidente, a resposta correta vai ser a letra C, que vai estar à frente do Brasil de 61 até 64, ele vai ter um governo que, num contexto geral, vai haver a intensificação dos conflitos sociais no Brasil. Uma das coisas que ele propõe, inclusive, é uma reforma estrutural e na sociedade, no comportamento dos brasileiros, em vários outros setores, como, por exemplo, ele propunha uma reforma agrária no Brasil, tá? Ele propunha melhores condições de educação, etc. e tal, ou seja, características do populismo. Que hoje em dia, ser chamado de populista, moçada, virou palavrão, mas antigamente você ter um político, um presidente populista, havia uma certa vantagem. Só que isso acaba desagradando quem? Desagrada a burguesia, quem tem o poder na mão. E é justamente, moçada, com medo que essas reformas de base, que parecem reformas socialistas demais, comunistas demais, vai fazer com que ele
seja desmoralizado e que vai acabar dando espaço para que os militares tomem o poder em 64, tá bom? Então, a proposta de Jango para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil é uma característica populista, tá bom? A número 4 está respondido na tela e pergunta, né, o que foi a Comissão da Verdade, e falando o seguinte: levando em consideração o contexto histórico, objeto de apuração da comissão, identifique uma situação de violação de direitos humanos ocorrida no Brasil e justifique a sua relação com essa relação da Comissão da Verdade. Moçada, a Comissão da Verdade vai ser, né, tá? Vai ser uma instituição, vai ser uma lei criada lá pela presidente, vai ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff lá em 2011, e ela tem como objetivo trazer dos porões, tá? Trazer dos arquivos do DOPS, do DOI-CODE, informações sobre os presos políticos e dos desaparecidos. Então o professor respondeu para vocês aí. A Comissão da Verdade foi a fim de apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 46, ou seja, do início do governo Dutra até a promulgação da Constituição Brasileira de 88. E quais foram essas violações de direitos, moçada? Prisões arbitrárias, torturas, execuções e desaparecimentos, tá bom? E a última, moçada, é uma questão adaptada do Enem, fala do AI-5, e aqui a gente tem 2 artigos do AI-5, que fala: fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11º, excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Ou seja, a partir do momento da criação do AI-5, ou seja, da sanção do AI-5, os direitos políticos ficavam limitados, moçada. E a pergunta fala: o ato constitucional número 5 é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, né, que é o que nós vimos agora, que foi o 10º e o 11º, o governo militar procurou limitar a atuação do poder judiciário. Porque isso significava o quê, moçada? A ampliação dos poderes na mão do executivo. 3 poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. Quem que é o executivo? O presidente. Ou seja, quem vai ter mais poder agora com esse golpe no jurídico, no judiciário, melhor dizendo? O executivo, que vai passar a ter os seus poderes ampliados. E o professor explica a resposta. De modo bem objetivo, podemos definir o AI-5 como um dispositivo legal, já que tinha poder de lei. Mas é imoral, tá, moçada? Que marcou o endurecimento da ditadura militar. Foi por meio desse dispositivo que os militares tiveram carta branca para perseguir todos os opositores do regime, ampliando a repressão e tortura dos indivíduos, ou seja, ampliando os poderes do executivo, que eram os presidentes militares. Bem, moçada, tá respondidas as questões. Eu acho que passei do tempo aqui, 38 minutos, mas dá para entender, né? Um abraço a todos e até a próxima explicação.